Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Temos histórias inspiradoras para a sua carreira, para a sua vida, e hoje eu tenho comigo aqui um amigo especial, Marcos Magalhães, CEO do banco BS2. Marcos é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, um MBA pela London Business School e tem liderado a transformação desse importante player do mercado financeiro com uma agenda de bastante inovação e revolução tecnológica. Antes de falar com o Marcos, quero agradecer aqui com muito carinho os apoiadores que fazem esse programa acontecer. Se liga aí em quem nos dá essa moral. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood, sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bem, começando o nosso programa de hoje, com muito orgulho. Obrigado, Marcos, pela presença aqui, em estar conosco no nosso videocast Gente que Pode. Dá boas-vindas aí para o pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco de histórias e ouvir também. Sim. Histórias, né? Conheço boa parte aí da sua própria história, né? Que por si só já é bastante inspiracional. Quem sabe um dia você não faz um podcast você com você mesmo? Tem muita coisa para falar também. Uma boa ideia. Alguém faz, né? Alguns eu tenho ido, Marcos. Mas eu gosto de contar para a turma como eu conheci meu entrevistado, né? E te conheci lá em 2008, né? Na famosa fusão Itaú-Unibanco. E tempos depois você procurou minha equipe e tivemos um contato para falar sobre algo muito importante para você. Você queria se desenvolver mais ainda como líder, como um gestor, trabalhar seu autoconhecimento. E é uma pergunta que não estava no script, que eu estou te fazendo aqui de forma proposital, para trazer essa espontaneidade desse momento. Se você se recorda desse momento, o que te fez buscar aquela oportunidade de se fortalecer ainda mais como um líder? E aquilo me marcou muito, porque muitos líderes, ainda mais quando estão já numa posição de diretor, né, se acham completos, se acham autossuficientes. Isso hoje tem mudado um pouco, mas naquela época era raro e você me chamou muita atenção, querendo investir em você próprio, no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, né? Então, quer compartilhar conosco? Você se lembra daquela experiência? Lembro sim, Adriano. Eu acho que é interessante, primeiro, notar, né, de que a gente, na vida executiva, a gente se desenvolve e se forma, em parte, através de conteúdos, de conteúdo educacional, né, de aprendizados do dia a dia. Mas o que eu sentia na época era uma carência de vamos falar assim, de um embasamento maior sobre o tema de liderança e pessoas. Tem uma evolução natural na carreira de pessoas, e foi assim comigo, em que geralmente a gente se destaca por alguma excelência técnica, né? Você é bom tecnicamente em determinado assunto. E aí, naturalmente, você vai sendo promovido. E ao ser promovido, né, com desafios maiores, né, complexidade, aumenta escopo, aumenta também a questão de pleno exercício de liderança, né?
seja na condição de projeto, seja principalmente na condição de pessoas. E naquela ocasião eu estava sentindo falta um pouco desse repertório. Como eu sou formado em exatas, né? Então eu gosto muito de ter primeiro a base teórica, conceitual, para daí aplicar o raciocínio e ir para a prática. Eu não tinha base conceitual nenhuma sobre o que é, né? Como que pilota a gente, né? Quais são os botões que a gente aperta para pilotar pessoas. E foi isso que me fez ali buscar nem sabia o que existia, né? Como é que eu posso aprender sobre isso de uma maneira mais sólida para poder aplicar e, a partir daí, desenvolver o meu conhecimento, né? Foi quando eu fui te procurar, né? Sim. Para a gente falar um pouco sobre o que, na época, eu mal sabia o que era, o tal do coaching. Como que é esse negócio de coaching, né? Quem é que faz isso? Que tipo de pessoas é isso, né? Quais são as alternativas de coaching? E eu tinha um nome na época que eu trouxe ali como uma referência, né? Eu não conhecia a pessoa na época. Podemos falar o nome? Claro. Que era a Vicky Bloch, Sim. que foi indicada por um amigo. Eu não conhecia a Vicky Bloch na época. E eu vim pegar um pouco de indicação, referência tua lá, né? E para que eu queria fazer um trabalho com a Vicky Bloch, né? E isso é uma história interessante, porque eu bati na porta da Vicky Bloch meio que assim, cold call, né? A Vicky geralmente trabalha para empresas. Sim. Aliás, muito tempo que eu não falo com a Vicky, né? Então, legal a gente reconectar através dessa história, Vicky. Com certeza, Vicky. Aí, ó, um grande abraço para você. Vicky é amiga. Não sei se estará lá comigo dia 26 no lançamento da minha marca, do meu site. Quem sabe é uma oportunidade aí de reconexão. Seria legal. A Vicky trabalha para empresas e dentro de empresas, os programas de desenvolvimento executivos que as empresas estruturam, a Vicky se engaja dentro disso, né? E eu fiz um cold call na Vicky, né? Vicky, eu quero trabalhar com você. E ela falou, mas eu não trabalho com pessoas assim que me procuram, né? Eu trabalho para empresas e tal. Aí eu falei, então vamos bater um papo de repente aqui, né? Você me orienta para outra pessoa, tal, ou você se convence do contrário. E daí eu contei um pouco desse caso, né? Olha, minha formação, né? Eu gostaria de um pouco de base e tal. Aí foi uma conversa aí talvez de 2 horas e pouco, ao fim da qual a Vicky falou, vou abrir uma sessão e vamos trabalhar. Vamos fazer aqui um trabalho aqui de desenvolvimento, o que foi excelente, que realmente me abriu a mente. Se você pudesse resumir assim, num grande aprendizado desse processo todo, como você resumiria isso? Eu resumiria um processo, primeiro, de autoconhecimento, do ponto de vista de as próprias habilidades e competências naturais, do ponto de vista de relacionamento interpessoal, que eu tinha... Perfeito. Eu tinha desenvolvido, vamos falar assim, de maneira empírica, né, e sem direcionamento, né? Então, primeiro, um autoconhecimento em relação a isso. Segundo, os gaps que existiam em relação ao que era esperado para o tipo de desafio que, na época, eu estava ambicionando, né? E segundo, a interface disso para com colegas, pares, liderados e líderes, né? E abriu muito a cabeça, né, de pensar de que, cara, realmente, primeiro existe ciência por trás disso, o que, para mim, pelo meu background de ciências exatas, era importante por vista de convencimento, né? E segundo, de ver que dá para aprender, né? Não é uma coisa assim impossível, né? E eu me dediquei bastante a entender, né? Li muito, estudei ferramentas, enfim. Sim, o coach é um facilitador, mas a pessoa que é o grande ator aí do processo, né? Hoje você sabe que eu atuo como um coach executivo e não sei se você sabe disso, antes de você começar esse trabalho com a Vicky, e foi uma sincronicidade muito boa, 2 anos antes ela foi minha coach também. Isso eu não sabia, você não me falou isso na época. Em 2006. E ela até publicou um livro e num dos capítulos do livro, eu estou lá citado, e ela falava que eu era o coach mais chato dela, porque era muito focado e determinado. E eu também fiz esse trabalho com ela visando minha carreira. E eu, naquela época, botei como objetivo de carreira sair da Mastercard e ir para um banco. E as 2 primeiras opções que eu coloquei, Itaú e Unibanco. Então, ela brinca, né? Cuidado com tanto que você deseja, que eu, ao entrar no banco em agosto de 2008, 3 meses depois veio a fusão Itaú-Unibanco. Então, desejei tanto
acertei em cheio os dois, né? Perfeito. E é isso, esse processo de coach, né? Falando aí para quem acredita, e hoje no mercado existem diversos profissionais e como em tudo, né? Em todas as profissões existem coaches, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a Vicky foi uma grande referência para mim, como meu amigo Sérgio Chaia, CEO da Único EdTech, e o Chaia me falava uma frase que me marcou muito. A frase é essa, Marcos. Um atleta de alta performance treina 95% do tempo e compete 5%. Um executivo, se treinar, treina 5%, né, para competir 95%. Então, se aumentar um pouco a carga do treinamento e o coaching, né, sendo uma grande ferramenta para o autodesenvolvimento de alguém, para atuar e ajudar na melhoria de performance dessa pessoa pode, né, competir melhor. Então, sei que isso aconteceu aí no teu caso, né? Como fala, né? O treino difícil para jogo fácil, né? É isso aí, não tem, né? É Então isso. é treinar mesmo. Bom, vamos seguir aí. Espero que goste. Se está curtindo aí, dá uma curtida aí, compartilha com os amigos. O canal precisa da sua participação. E Marcos, me fala um pouco aí, né? Você teve passagens por grandes corporações como McKinsey, UOL, Itaú, Unibanco e agora à frente do BS2, né? Como foi tomar essa decisão de aceitar esse projeto e iniciar um novo ciclo na sua carreira? Olha, Adriano, primeiro, antes de ir para o BS2, eu acho que era interessante ver como é que estava meu momento aí de carreira, né? Quando, na virada aí de 2020 para 2021, eu saí do Itaú. A minha intenção na época era de não ter uma função executiva de linha, era atuar em conselhos. Eu tinha, ao longo da minha carreira no Itaú, eu tinha recebido muitos convites para conselheiros e nunca aceitei, porque sempre tinha algum tipo de conflito com alguma atividade do banco, além de tempo, foco, e eu nunca aceitei. Então, quando eu saí do Itaú, eu falei, vou aceitar uns convites para conselho, quem sabe fazer alguns investimentos também em startup, né? Ter um pouco de uma visão diferente ali como conselheiro, apoiador, talvez um pouco de coaching também, né? Para jovens empreendedores e tal. E esse era o meu mindset. E aí duas coisas aconteceram. Primeiro, eu conheci o pessoal do BS2, né? Através de Headhunter. E a segunda coisa é que eu percebi que o meu momento de dinâmica familiar era incompatível com a visão de parar de trabalhar. A minha esposa é médica, não planejava e continua não planejando parar, né? E médico tem aquele privilégio, se a gente olhar sobre esse lado, né? Ele tem uma carreira longuíssima, sine die, né? E ela não tinha menor interesse, motivação, continua não tendo de parar de trabalhar. Eu falei, olha, se eu parar de trabalhar, como é que vai ser essa dinâmica? Não vai dar certo, né? E isso aconteceu também, essa reflexão durante esse período. E quando eu conheci o pessoal do BS2, em particular o fundador do banco, que é o Paulo Henrique, me veio um flashback de uma experiência anterior que eu tive, porque muitos anos antes eu recebi um convite, e aí eu não estava sequer no Unibanco, né? Na época eu tinha saído do UOL e estava empreendendo, né? Eu tinha montado um negócio, né? Eu tinha uma rede de supermercados, tinha uma pequena financeira, e eu recebi um convite para ser membro do conselho de administração de uma universidade. O que foi uma coisa, como se diz hoje, totalmente aleatória. Sim. Porque eu nunca fui conselheiro de nada até então, né? Nunca tinha sido. E segundo, não tinha menor contato com nada do setor educacional. Mas, curiosamente, o fundador da universidade, que era em Bimorumbi, Gabriel Mário Rodrigues, ele tinha decidido formar um conselho, junto com a família dele. Na época, eles estavam fazendo um trabalho com a Benhoff Consultoria. Sim. E houve a recomendação de montar um conselho para iniciar um processo de profissionalização. E o Gabriel falou, tá bom, mas eu quero alguém outsider, um empreendedor jovem. Foi esse o briefing que ele deu lá. Marcos Magalhães. Chegaram até em mim na época, né? Isso era o quê? Anos 2000 ali? Isso foi anos 2000, começo dos anos 2000, exatamente. E daí, Adriano, eu adorei o Gabriel, um cara muito carismático, aquele fundador visionário, né? Enérgico.
energético pra caramba, enfim, uma figura. E daí eu falei, eu gostei de você gostou de mim? Gostei, então vamos aprender aqui. Para ele, era uma novidade ter um conselho, para mim era uma novidade estar no conselho, e ainda mais num setor que eu não conhecia. Foi um aprendizado interessante. Moral da história, um pouco tempo depois, nós, discutindo muito caminhos e possibilidades, a gente combinou com o Gabriel de vendermos a universidade. Foi a primeira vez que uma universidade privada foi vendida no Brasil para o grupo Laureate. E isso aconteceu naquela época. E, na sequência, a gente também, junto com o pessoal do Pátria, Ricardo Cavaz, Alexandre Sayeg, a gente combinou de criar um fundo para investir numa startup que já era próxima ali do grupo, que deu origem à Anguera Educacional, que depois foi um primeiro case de IPO de universidade, né? Foi um case fantástico, assim. E a experiência toda me mostrou como existe um valor enorme em empresas familiares que podem ser destravados, né? Um valor destravado mediante um rearranjo de condução. E quando eu conheci o Paulo Henrique, me lembrou muito o Gabriel, da Embi Morumbi, né? Inclusive fisicamente. Que legal, a história é legal. Eu falei, nossa, que flashback legal, né? Eu falei, cara, é um banco tratado com muito carinho por uma família, que tem o interesse de crescer o negócio e profissionalizar a gestão. Aí eu falei, isso aqui eu já vi isso acontecer, né? Então, me engajei rapidamente lá com o Paulo Henrique e a gente começou essa jornada aí. Já são 3 anos? Já são 3 anos, né? Com o Paulo Henrique e com o Gabriel Guimarães, né? Que é o irmão do Paulo Henrique, são os dois que conduzem lá o nosso dia a dia. Qual a decisão ou situação mais ousada que teve aí nesses 3 anos que você falar? Foi essa? Adriano, acho que a gente fez algumas coisas ali. Já compramos empresa, a gente saiu da pessoa física, né? Hoje somos bancos. Já mais que dobrou o tamanho da sua gestão? Dobramos. A carteira de crédito está mais que o dobro, né? E a gente fez muita coisa ousada, mas eu gosto de pensar de que a coisa mais ousada ela está por vir. Né? Então, vamos olhar para frente, né? Está por vir. Ousadias estão por vir. O que a gente fez até hoje aqui é um setup para nos colocar em condições de jogar um jogo bem legal. Tá bom. Marcos, qual uma experiência em outros setores não bancários? Você falou um pouco aí setor educacional, mas né, teve a consultoria. Como isso te ajuda, né, nos teus desafios hoje à frente de um banco? Olha, além do setor educacional, eu tive uma experiência quando eu trabalhei no UOL, e é interessante que tem muito paralelo entre uma empresa de mídia e uma universidade. Certo? E o paralelo é a segregação, e ambos usam a mesma expressão, entre a igreja e o Estado. Entre a área comercial e a área de conteúdo, né? O jornalista e o professor. Igreja e Estado. O que isso me fez pensar aí posteriormente, um pouco na aplicação aí de bancos, é a gente empoderar as áreas comerciais que tratam clientes, de ter um pouco de um olhar e uma atenção realmente dedicada ao cliente, enquanto que as áreas de controle ou de suporte, propriamente dita, né, estão nas suas agendas mais duras de eficiência, de planejamento financeiro, de controle de riscos, etc, etc, né? E permitir permitir liberdade para a área comercial para realmente atender plenamente o cliente, que é no final do dia o que faz sentido do todo, né? Mas que a gente tem que dar esse espaço, essa liberdade, assim como existe nos meios aí de redação e educação em relação à proteção aos professores ou aos jornalistas, né? Você tem uma frase lá que se falava muito, que banco é um negócio tão bom, o problema é que tem cliente, mas isso é de muito tempo atrás, né? Na sua gestão, né? Como empoderar o cliente, né? Vocês focam muito, né, no cliente, não só pessoa jurídica, mas em outros clientes também, né? Como é que é ter esse foco do cliente? Adriano, é interessante porque tem empresa que nasce já colocando o cliente no centro. E tem empresa em que isso é uma jornada. No BS2, eu acho que a gente está numa jornada. Mas isso se dá, como eu falei, muito empoderando as áreas comerciais, dando direcionamento para as áreas de produto, né?
para colocar a percepção e a experiência e o sentimento na pele, né? De consumir, inclusive, usar os próprios produtos da empresa, né? No caso do banco, né? E ter todas as jornadas. Tem uma característica interessante, né? Como a gente é um banco focado em empresas, Sim. e a gente deixou de ter clientes pessoas físicas, os funcionários do banco deixaram de ser clientes do banco. Entendi. Nenhum produto. Nem a folha de pagamento mais É a gente tem em casa, né? Porque não faz sentido mesmo, né? Mas isso fez com que poucos funcionários usem o banco, o que é ruim, né? É ruim. Então, recentemente, a gente, pessoal, né? Não faz sentido isso, né? Vamos aqui, e estamos tomando atitude já desde o ano passado em relação a isso, né? Para que, obviamente, os produtos do banco sejam consumidos também pelos funcionários na forma de PJ, como alguns, de fato, o são e têm condições de sê-lo. Então, Adriano, acho que é um pouco disso, é uma jornada, né? Algumas empresas que tiveram o privilégio, vamos falar assim, né, de nascer com o cliente no centro, eu acho que tem um caminho. Outras empresas, elas têm outro caminho, em que a estrutura veio um pouco antes e a jornada do cliente, que hoje é uma condição sine qua non, ela sempre foi, mas hoje mais ainda, né, pela grau de competição, digamos assim, é uma evolução que a gente está também buscando e conseguindo já galgar degraus. E falando muito de cliente, né? Como o BS2 se diferencia para entregar aí algo diferente, um serviço diferenciado aí para os seus clientes? Quais os grandes diferenciais? Como eu falei, a gente hoje atende só empresas. E quando a gente fala empresas... De todo tamanho as empresas ou são focados em mais um segmento? Nós temos um sweet spot, que a gente chama... Porque é o seguinte, deixa eu dar um passo atrás aqui, né? Tá. É o seguinte, o Banco Central tem uma agenda de promover a desconcentração bancária no país, né? A redução de market share de grandes bancos do Brasil. Essa é uma agenda que fundamentalmente começou do começo dos anos 2000 para cá. Até então, nas décadas anteriores, a agenda era oposta. Era uma agenda de concentração bancária. Sim. Porque nos anos 80 e 90, muitos bancos quebraram ou estavam em risco de quebrar. Então, o Banco Central promoveu fusões de bancos para criar bancos maiores e mais resilientes, né? É o que fazia sentido naquele contexto. Dos anos 2000 para cá, a agenda mudou. É uma agenda de buscar a desconcentração bancária. Isso, de fato, aconteceu quando a gente olha muito o universo de pessoa física e aconteceu quando a gente olha o universo de microempresas empreendedores. Quando você olha o universo de pequenas e médias empresas, isso praticamente não aconteceu. Então, esse setor continua um setor muito concentrado para um atendimento de um serviço bancário tradicional. E esse setor de pequenas e médias empresas é o que a gente define ali em torno de R$500 mil de faturamento ano até mais de 300 milhões de faturamento ano, mas abaixo de grandes corporações. Esse setor é um setor que está aberto para ser trabalhado e é interessante também dizer que, do ponto de vista de competitividade, né, não teve disrupção, não teve fintechs fundamentalmente atacando esse mercado, né? E acredito até que quando a gente olha para frente, grandes bancos tendem a se concentrar, mas nos grandes desafios que eles têm em relação à preservação da sua própria atuação nos canais de pessoas físicas ou no serviço de pessoas físicas no Brasil, que é um serviço que continua em efervescência e em grande competição, né? Nubank, C6, Banco Inter, XP, PicPay, a retomada agora do Bradesco, né? O Bradesco está retomando o seu negócio, né? O Bradesco perdeu muito share em pessoas físicas também. Então, a briga de pessoa física já era intensa, vai se intensificar durante muito tempo e a gente acredita que nesse meio aí a competitividade vai estar mais aberta. Isso aí. E é onde a gente está especializado. E a gente atende tanto com produtos bancários, diretamente, como um banco, né? Oferecendo crédito, câmbio, pagamentos, seguros, como também a gente oferece tecnologia bancária para empresas que tenham no seu ecossistema, tanto fornecedores quanto clientes, PJs, nesse extrato de atuação. Então, a gente provê tecnologia para distribuir produtos financeiros através de empresas fazerem nas suas jornadas de contratação de produtos não financeiros. Que bacana. Focando no mesmo público. Então, direto ou indiretamente, a gente vai lá. A gente gosta de usar uma frase em inglês, que é um trocadilho, que a gente fala assim, primeiro, we help companies to better bank. Aproveitando que bank, em inglês, é um substantivo e verbo, né? Você pode falar, I bank with Citibank. Né? Então, we help companies better bank. Mas a gente também, we help partners to become banks. Né? A gente provê tecnologia
para eles se tornarem-se banco. Né? Então, é isso que a gente busca fazer no BS2. Bacana, bacana. Então, tá vendo aí? Se você é um empresário e quer conhecer mais sobre o serviço do BS2, como ele faz, Marcos? www.bancobs2.com.br, né? A partir daí a gente estabelece uma relação, né? De acordo com o segmento, porte, foco de interesse da empresa, seja mais para banco ou para tecnologia bancária, a gente direciona o atendimento. Que bacana. Vou mudar agora um pouco a direção da nossa prosa aqui. Vou falar de cultura, tema que eu sei que é muito importante na gestão de qualquer empresa e principalmente para um CEO. E eu sei que esse aqui valoriza muito esse tema da cultura, né? Como é a cultura no BS2? Quanto do seu tempo você dedica a isso? E o que você poderia falar de 2 valores que eu achei bem interessantes, se não me engano? Ideia não tem cargo e direto ao ponto. Pode falar um pouquinho para os nossos telespectadores sobre sua liderança na cultura, esses valores, o que representa isso para o banco? Perfeito, Adriano. Eu acredito o seguinte, que as 2 principais atividades de um líder numa empresa, né, em particular de um CEO, é estratégia e cultura. Estratégia e pessoas. Né? Estratégia no sentido de zelar pelo caminho de execução e que a empresa, que o banco está trilhando, alinhado com a visão estratégica que a gente quer perseguir. Formular e zelar pelo caminho, né? E 2, pessoas, né? Ter certeza que a gente tem as pessoas bem escolhidas, motivadas, incentivadas, alinhadas para a execução dessa estratégia. E o tema de cultura, ele surge muito no sentido do alinhamento, né? De como que a gente faz pessoas trabalharem de maneira cooperada, de maneira focada, buscando esse crescimento e essa execução dessa estratégia. Então, a gente criou um conjunto de valores, né? Você mencionou 2 aqui, nós temos 5 no total, e mais um que a gente chama basilar, né? Que é a ética inegociável, né? Que, na verdade, quando a gente fez o trabalho de cultura, fizemos isso junto com a BTA, né? A pessoa da Betânia Tonuri, a Marta. Excelente. Que trouxe, abraço para a Betânia. E para a Marta lá, que está no nosso dia a dia aí, né? E foi interessante ver, Adriano, primeiro que ética nasce como uma coisa espontânea, inquestionável, né? Naturalmente dentro dos colaboradores do banco. Então, isso aqui é imutável. Ótimo que é assim, né? Não precisa ter preocupação em relação a isso. E trabalhamos os outros fundamentos. E 2 deles que você falou, né? Que é ideia não tem cargo e direto ao ponto, é buscando muito esse pragmatismo de execução, desburocratização, né? De as pessoas serem objetivas, buscarem condução de processos e projetos de maneira objetiva, que vai desde simplificar a pauta de reuniões até eliminá-las por todo, né? E ideia não tem cargo é muito no sentido de empoderar as pessoas para que elas tenham voz e a gente busque uma execução que é uma execução mais bottom-up do que top-down, né? Não adianta achar que comando e controle é a forma de conduzir iniciativas em empresas, né? Então, a gente busca aqui criar um ambiente, primeiro, confortável para as pessoas manifestarem suas opiniões, né? E, segundo, incentivar para isso, né? E tudo isso faz parte de uma ferramenta maior em que a gente aplica esses critérios para contratar pessoas, para avaliar pessoas, para promover pessoas, para desenvolver pessoas e para remunerar pessoas. Uhum. Buscando esse alinhamento nesse conjunto de valores e práticas que a gente acredita que são as necessárias para a execução do nosso caso. Que bacana. Fiquei muito feliz. Eu acabei desenvolvendo, eu não faço consultoria. Eu sou advisor, conselheiro de empresa e acabei desenvolvendo um modelo que eu chamo meu proprietário dos meus acertos e erros. E ele tem 3 pilares. É o da estratégia, o da cultura e o da liderança. E toda a tomada de decisão sobre pessoas, de certa forma, nesse modelo, e depois aqui eu te mando, você vai achar, acho bem interessante, ele ou viabiliza a estratégia, ou fortalece a cultura, né? Ou desenvolve lideranças e times. Bem legal. Depois eu te passo. Então, e a amiga Betânia é uma grande referência, minha também. Parabéns aí pelo trabalho. Você é um cara inteligente, sabe escolher bem os parceiros. O papel da transparência, eu sei que vocês têm uma agenda aí bacana de transparência, pudesse falar um pouquinho, né, dentro da sua liderança, dentro da agenda do banco, né, como é que isso se dá também no dia a dia na sua gestão?
Eu acho que tem duas óticas sobre o contexto de transparência, né? Primeiro, é a transparência plena em relação ao conselho. Então, logo quando eu fui ao banco, a gente combinou como que seria a organização do trabalho, do ponto de vista da agenda de interação com o conselho e também da criação de comitês ligados ao conselho que tratariam de assuntos importantes de visibilidade para o conselho, né? E número um, né, esse aqui é o fundamento básico. E segundo, de que as áreas funcionais tenham autonomia e empoderamento de conduzir suas iniciativas, principalmente as áreas de controle, né, com independência em relação às áreas de negócio. E tudo isso com acesso pleno ao conselho também, né? Então, é interessante, volta e meia, um conselheiro me liga, falou, Marcos, o resultado do mês, a linha tal veio desviada. Eu falei, caramba, nem olhei isso aí, me diz aí como é que foi. Foi assim, puta, eu vou dar uma olhada. Então, isso é legal, que cria uma intimidade, cumplicidade e um companheirismo ali, né? De todo mundo enxergar o todo, como as coisas estão andando, e buscando as correções devidas, né? E segundo, é a transparência para com os demais stakeholders do banco, né? Principalmente a sociedade. Então, a gente tem muito orgulho, isso aqui é algo que antecedeu a minha chegada. O BS2 foi o primeiro e continua sendo o único banco signatário do Pacto de Não Tolerância à Corrupção da ONU. Uau, sério? Primeiro Não e único sabia. banco que assinou na ONU um compromisso de pacto e combate e não tolerância à corrupção. Depois disso, a gente conseguiu um selo Proética da Procuradoria-Geral da União, que também é um selo extremamente duro, difícil de obter no Brasil, né? Então, a gente faz isso por quê? Porque a gente tem uma área de compliance muito forte. E é interessante que a nossa área de compliance, ela não só é muito forte, como ela também é um diferencial competitivo. Costuma-se dizer que o diferencial de um carro de Fórmula 1 não é o acelerar, né? É o frear, né? É o cara que faz o freio lá dentro da curva sem perder o controle. E a gente tem uma prática muito forte das nossas áreas de riscos de empoderar os negócios sem perder o controle, para ir dentro da curva. Entendeu? Mas não sai da pista, não bate na zebra, né? Segue a linha, mas tem muita capacidade de controle. E a gente faz isso com práticas, com políticas e principalmente com tecnologia. Que bom. Qual impacto você espera poder causar no sistema bancário brasileiro nos próximos 5 anos? Você tem essa ousadia? Olha, a gente espera prover às empresas uma alternativa de consumo de serviços financeiros diferenciada. Que bom. Seja diretamente, ou seja indiretamente via parceiros, consumindo, às vezes sem nem saber, produtos nossos, né? Que bom. E se você pudesse mudar uma única coisa no sistema bancário brasileiro, qual seria? Olha, é difícil a gente fugir do tema custo do dinheiro no Brasil, né? Isso não é produto do sistema financeiro, isso é um input que o sistema financeiro, ou uma condição de contorno que o sistema financeiro trabalha, né? Que isso depende de um contexto muito maior, macroeconômico institucional, mas se a gente pudesse aqui ter uma varinha mágica, né? Indubitavelmente o custo de dinheiro seria transformacional para os agentes do mercado financeiro, para o país como um todo. Bom. Bom, pessoal, agora vamos mudar um pouco aqui o foco. Vocês viram bastante aí sobre o BS2, sobre a indústria bancária brasileira, que é uma das mais desenvolvidas no mundo, né? E se você está curtindo de novo, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos, dá essa força aí para o canal. Vou falar agora um pouco mais de aspectos mais soft, vamos chamar assim, né? Que conselhos você daria a jovens que estão começando a carreira hoje, Marcos? Adriano, eu acho que alguns, a começar por um que, quando a gente está começando a carreira, a gente geralmente é muito impaciente e a gente é muito preocupado com o colega do lado, né? Então, uma vez eu tive um chefe que falou o seguinte: olha, a vida profissional da gente é melhor você pensar como se fosse um autorama. Autorama é o brinquedo antigo da nossa geração, né? Sim, será? Mas basicamente é aquela corrida de carrinhos lá, né? Você tem a pista lá em que, invariavelmente, né, fora algumas coisas que você pode fazer ali, mas invariavelmente, né, o autorama é uma corrida de carrinhos em que cada carrinho corre na sua trilha. E mesmo assim ele ultrapassa o colega na trilha dele sem precisar dar fechada, cotovelada, nada disso. Então ele diz, olha, a vida profissional
é melhor seguida como se fosse um autorama, né? Foca na tua trilha, segue, porque os reconhecimentos vão chegar, né? Invariavelmente, a partir da sua própria execução, sem precisar ficar disputando com um colega, dando cotovelada do lado, passando a perna, nada disso, né? Então, esse é um conselho que eu acho que é importante no início de carreira, né? Da pessoa ter mais foco na sua própria execução, desenvolvimento, atividades e entregas, né? Do que preocupado com o colega do lado. É isso aí. Eu uso uma outra metáfora que você vai gostar, que é como você jogar tênis olhando para o seu competidor. A bolinha vai cair no seu lado, né? Então, você tem que olhar para a bolinha e para o seu jogo, porque se você olhar muito só para o concorrente, né? A bolinha vai cair do seu lado. Sem dúvida. Mas se eu puder falar a segunda? Óbvio. A segunda é uma frase que fala assim, ó, que às vezes não, né? É importante você saber a diferença entre o longo caminho curto e o curto caminho longo, que é uma parábola de origem judaica, que no fundo fala o seguinte, olha, às vezes é mais rápido você fazer alguma coisa que vai produzir resultados imediatos, sem necessariamente uma construção coletiva, sem alinhar, sem dividir responsabilidades, atividades. É o caminho curto, mas que tem implicações longas, porque você faz isso 1, 2, 3, na quarta, quinta você não faz mais, porque você cria anticorpos, né? Uhum. E você começa a criar forças contrárias. E o longo caminho curto, que o setup é mais longo, né? Você demora mais ali para organizar a agenda, estruturar as iniciativas, formar gente, formar cultura, formar pessoas, ajudar a que as pessoas enxerguem aquilo que você tá criando. Mas uma vez concluída essa etapa, o resto tudo é mais rápido e fácil, né? O que você faz além do trabalho, principalmente para equilibrar aí, né, seu bem-estar, sua rotina? Você pode compartilhar com a gente? Olha, você falou tênis, eu gosto de jogar tênis, né? É uma atividade aí que é um hobby e é uma atividade esportiva que ela permite ali você realmente limpar a mente, né? Todo mundo que joga tênis fala que quando está na quadra você esquece o mundo, né? E você entra com problemas. Durante o jogo você não tem como pensar no problema, porque se você pensar, você não joga, a bolinha cai, né? Então é muito legal como é um esporte que permite, dado o nível de concentração exigida, né? Mental e ao mesmo tempo que é uma prática de exercício também interessante, né? Então eu gosto bastante aí de praticar esse esporte, né? Além de fim de semana, obviamente, dedicar-se à família, né? Claro. Então, ficar um pouco mais quieto ali do dia a dia, da correria, né? E se dedicar ali às dinâmicas familiares. Você está muito bem, tem se cuidado bem, é um jovem experiente há mais tempo, né? Como eu gosto de definir. Alguma pessoa fora do mundo do trabalho te inspirou? Te ajudou muito, que você pudesse falar? André, eu acho assim, quando eu estava aí na minha adolescência aí para a idade adulta, eu lia muito. Naquela época já não tinha, obviamente, os sistemas de streaming, né? Uhum. Então, a forma de você absorver experiências ou aprendizados era ou, de fato, fazendo viagens ou lendo, né? E dos meus 15 aos meus 22 anos, acho que eu li tudo que aí na minha mão eu lia. Meu pai tinha uma biblioteca de livros e tudo que você imaginar ali, de Platão a Tolstói, de Machado de Assis a Shakespeare, tinha tudo, eu li a biblioteca inteira, de ponta a ponta, né? E eu acho que isso me ajudou, assim, sem individualizar, me ajudou a ter uma leitura de experiência, de visões de vidas, né? Que transparece um pouco na literatura, né? Claro. De forma interessante, né? Segundo, eu sou da geração, assim como você também, que a gente viveu muito a jornada, a trajetória do Ayrton Senna, né? Sim. Que eu acho que foi um cara que deu para a nossa geração uma visão muito clara do momento em que o Brasil era pouco inserido no contexto mundial, né? O Brasil não era tão internacionalizado quanto é hoje, né? E olha que hoje a gente ainda é periferia, né? Mas na época, então,
E um pouco da experiência do que significou o Senna para a gente é um sentimento de que a gente consegue competir, né? A gente consegue competir. Então, acho que um pouco disso tudo me ajudou a formar um pouco dessa visão do mundo, digamos assim. Bacana. Se você não estivesse no mundo dos negócios, você arriscaria dizer em que mundo você estaria? Como atividade, Isso? olha, o que eu gostaria, né? Eu acho que eu não tenho aptidão para tanto, né? Mas eu gostaria de ser um atleta profissional aí, né? De tênis? Seria o ideal, né? Opa, eu também, até meus 16, 17, 18 anos, eu sonhava ser um jogador de vôlei e muitos anos depois eu acordava sonhando que, quer dizer, eu sonhava que estava jogando vôlei. Então é um sonho. Então, mas fui para a empresa também e na empresa a gente acaba praticando o nosso esporte, que também é bacana, né? Eu vou entrar aqui agora na sessão ping-pong. Você está pronto? A sessão bate-pronto? Vamos ver. Vamos ver. São 13 perguntas. Uma música que define a sua jornada até aqui. Qual seria essa música e por quê? Olha, como eu acho que, coincidentemente, até falei no começo aqui de que a nossa maior ousadia ainda está por vir, né? Então, acho que eu vou de YouTube. Opa, I still haven't found what I'm looking for, né? bacana. Você Eu já acho. foi quantos shows do YouTube? Olha, eu acho que eu fui 2 ou 3, nem tantos assim. Eu também, fui uns 2 ou 3. Muito bacana. Um filme que você sempre recomenda ou um filme que te marcou? Eu acho que é um filme interessante ali, que é um bom entretenimento e ao mesmo tempo tem boas mensagens. Para falar algo mais recente aqui, Gladiator. Boa. Vem agora, né? O Gladiator 2 aí. Tem o 2 Já aí, né? lançou? Eu não vi ainda, já viu? Acho que vai entrar em cartaz já. Estou vendo muito Mas eu acho, spoiler Adriano, já. que essa mensagem assim do herói low profile é algo que eu gosto bastante. Tem a ver com você. Uma cor que te simboliza? Alguma cor? Olha, não sei se simboliza, porque eu não sei exatamente o significado de cores, mas minha cor favorita sempre foi verde. Verde? Boa. Você é aquele time do verde, não? Do quê? Você. Palmeirense? É? Bom, como eu não sou de São Paulo, né? Então. Então eu prefiro não me meter nisso aí. Fez bem. Uma frase que você tem como mantra, alguma? Tem uma frase do Samuel Beckett que fala assim, ó, tente de novo, erre melhor. Opa, essa eu não conhecia. Não? Estou aprendendo bastante, hein, gente? Um lugar onde você se sente em paz? Na praia. Na praia? Boa. Um sabor que lembra a sua infância? Tem que ser bolo de rolo, né? Bolo de rolo? Na minha cidade, Recife aí. Muito bom. Goiaba ou doce de leite? Goiaba. Goiaba, sempre. Tradicional, a receita tradicional. Sempre. Sabe que eu casei em Fernando de Noronha 1 ano e 2 meses atrás. E o bolo foi um grande bolo de rolo. Nossa, fez um sucesso maravilhoso. Não é, galera? A galera que estava lá até hoje fala do bolo de rolo. E foi uma pessoa de Recife que fez, né? Levou para Noronha. Que legal. Muito bom. Algum livro que você sempre volta a reler, indica, te marcou? Adriano, sabe interessante que eu não consigo ler um livro 2 vezes. Nenhum. Eu não consigo. Então, tu fala assim, qual livro que você volta para ler? Eu não tenho esse livro aí. Então, eu não tenho um livro para falar assim. Agora, eu gosto, vamos falar assim, mais recentemente, né? Vamos falar dos últimos, talvez, 15 anos para cá. Eu gosto de roteiros intrincados, complexos, assim, de ficção, mas assim, um pouco de... Suspense? Um pouco de suspense. Deixa eu falar um que eu acho que impressionantemente bem escrito, que é um thriller policial chamado Millennium, do Stieg Larsson. Inclusive virou filme. Mas eu gosto muito assim de autores que conseguem criar um imaginário completamente diferente da realidade, né? Para não falar de Senhor dos Anéis, né? Que é uma coisa estratosférica, né? Mais próximo do mundo real, vamos falar assim, né? E esse livro Millennium é impressionante como o cara consegue criar uma história intrincada. São 3 volumes, 200 páginas cada um. Uau. E você começa a ler, você não termina. Que bom. Um talento que poucas pessoas conhecem. Algum? Eu toco mal violão. Mal? Mal mesmo, E indo para o lado da cozinha, você cozinha? Nada. Nada? E qual é o seu prato favorito, então, para a galera saber? Lasanha. Boa.
Uma estação do ano que te inspira. Inverno. Um cheiro que te traz boas lembranças. Dá mais um cheiro lá. Curral. Curral. Fazenda, sabe? Você foi criado em fazenda? Não fui, mas família do meu pai, de origem de fazenda, né? Meu pai nasceu na fazenda. Então, minha infância eu ia sempre na fazenda, então lembra muito essa época de infância, né? Cheiro de fazenda, de plantação, de animal, né? Que bom. Uma atividade que sempre melhora o seu dia. Uma boa café com leite. Café com leite? Nossa, melhora o humor na Você hora. molha a maisena? Não, nem tanto, Não? não. Nem a maisena, nem um pão. É só o café com leite. Só um cafezinho com Sem leite. adoçante, sem açúcar. Melhora o seu dia. Vai super bem. Que bom. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, do nosso Gente que Pode. Hoje com um cara que pôde e pode bastante ainda fazer muito, né, pelo nosso ecossistema de gestão de empresas no país e deixando inspiração aí para vocês que querem construir uma carreira maravilhosa como ele construiu. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que sua agenda é bastante atribulada e quero te convidar agora a deixar assim, uma mensagem final, né, para os nossos telespectadores, que você poderia deixar aí, né, como esse nosso próprio nome já diz, né, gente que pode, como eles podem mais. Adriano, talvez o que eu possa dizer é, focando aí um pouco, você falou de recomendações para jovens, ou não necessariamente isso, né? Mas eu acredito mais na consistência da evolução contínua do que de buscar grandes saltos ou rupturas ou plano de carreiras e própria jornada de vida, né? Então, assim como nada supera o poder de juros compostos no tempo, nada supera a realização, né? A capacidade, o benefício, né? De ter uma carreira, uma jornada de trabalho que seja constantemente evolutiva, né? Não necessariamente com saltos, mas sempre aplicando aqui, se dedicando a aprendizados e aplicando esse aprendizado no dia a dia e galgando mais uma etapa, né? Eu acho que isso é o que guia minha realização profissional, vamos falar assim, né? E eu acho que poucas pessoas têm paciência de acreditar e seguir nisso. E eu acho que a consistência dessas entregas, dessas evoluções contínuas, fazem muita diferença na vida profissional nossa. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Vocês viram que mensagem linda aqui no final? A consistência, o preparo contínuo. E é como essa parede ali atrás do próprio Marco, né? Tijolo sobre tijolo. Essa construção que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida e na nossa carreira, né? Eu sempre falo, me formei na faculdade, coloquei um tijolo, acabou? Não. É a base da construção. E depois você é efetivado, você começa a sua carreira, aí você assume uma posição de gestão. Então, os desafios só vão aumentando, né? E a melhor definição de carreira, para mim, sempre foi o encontro do preparo com a oportunidade. Então, se preparem sempre. Então, se você curtiu esse nosso episódio de hoje, dá uma curtida aí a mais, compartilha com seus amigos, comente o que você mais gostou e continue aí prestigiando o nosso videocast Gente que Pode. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo.